Fala, Gustavo. Semana importante, Haddad e Bolsonaro tecnicamente pelas pesquisas empatados e também em termos econômicos aqui dentro tem Copom, lá fora vários indicadores econômicos importantes, inclusive tem decisão do Fed em relação aos juros. Comenta um pouquinho esse contexto aí para o trader. Oi, Lucas. Semana cheia, eleições aqui dentro, bastante indicador importante aqui dentro também e lá fora principalmente. Então, bastante coisa para ver e para ficar atento nessa semana. Tá? A questão das eleições, aparentemente já estamos aí com as coisas decididas para o segundo turno. Tá? Então, o segundo turno muito provavelmente vai ter, tirando uma grande surpresa, a gente pode até comentar um pouco depois, mas tirando essa questão, vai ser Bolsonaro e Haddad no segundo turno. As pesquisas estão apontando isso. Tá? O Bolsonaro, nas últimas pesquisas que saíram no final de semana, parou de crescer, mas ele já está num patamar que já o coloca no segundo turno, e o Haddad continua crescendo e capitaneando votos da esquerda, que eram inclusive de outros candidatos. Um receio bem grande que o mercado tinha, que era o Ciro Gomes no segundo turno, ficou claro nessas últimas pesquisas que era muito mais um cavalo paraguaio do que um candidato postulante ao segundo turno. Então é isso que a gente tem, e tem muita coisa para sair ainda, tem muita composição para ser feita, quem é que vai apoiar o Haddad, quem é que vai apoiar o Bolsonaro, como é que vão ficar os votos daquilo que o mercado está chamando dos azuis, que são aquele pessoal de centro-direita. Será que o pessoal vai voltar a migrar tudo para o Bolsonaro, e o pessoal de vermelho, será que todos vão migrar para o Haddad? Então, como é que vai ser serão essas composições para o segundo turno? E na economia a gente tem muita coisa importante. No Brasil, na terça-feira sai a ata do Copom, lembrando que o Copom na semana passada decidiu manter os juros, mas sinalizou que já está chegando na hora de começar a subir devagarinho, de forma gradual. Tá? Então vai ficar muito mais claro qual é a visão do Copom na ata que vai sair na terça-feira. A gente vai ver qual é a visão de inflação, e quanto que ele está olhando essa questão câmbio e impacto em atividade econômica e efetivamente em preços. Lá fora, grande decisão aí dos últimos dias, dos últimos tempos, dos últimos períodos, o FONC vai decidir. O mercado está apostando numa 99% de chance numa alta na taxa de juros dos Estados Unidos. Tá? Então a grande questão não é nem a decisão, é o que o FONC vai dizer para os próximos passos. Vale lembrar que o FONC vem se mostrando muito, digamos, cuidadoso, até mesmo dovish nesse sentido. Olha, a gente está preocupado com essa questão de juros muito altos, mas também a gente não pode deixar o juro muito baixo durante muito tempo, tem o problema do lower bound, a inflação não aparece nos Estados Unidos, alguns sinais já de desaquecimento na economia, por mais ainda qualitativos, mas já aparecendo. Então, toda essa preocupação que vai estar nos documentos do FONC. E, além do mais, vai ter divulgação dos números projetados pelos membros do FONC, após a decisão, vai ter um call com os jornalistas, com o presidente do Fed. Então, tem que ficar de olho nisso aí. Além disso, voltando para o Brasil, na quinta-feira tem relatório de inflação. Então, é uma combinação de política monetária grande na nossa economia e lá fora, tá? Que pode mexer no mercado. Perfeito. Na tua visão, existe uma probabilidade de haver alguma surpresa nessas eleições, seja aí pelo voto útil, talvez aí uma vitória já no primeiro turno para algum candidato? Olha, Lucas, a gente tem muito vivo na nossa memória grandes eleições, grandes processos eleitorais que tiveram grandes surpresas. Por exemplo, o Trump, a eleição do Trump foi uma grande surpresa, as probabilidades apontavam mais de 90% da chance de ele perder, e não foi isso que aconteceu. Tem o Brexit, que foi uma grande surpresa para a comunidade europeia, e aqui perto da gente teve as Farc também, que todos apontavam como uma solução diferente do que aconteceu. Então é importante ficar atento para esse tipo de coisa. E se, por exemplo, se a gente pegar algumas combinações do que está acontecendo até nas próprias mídias sociais, que é a questão do voto válido, do voto útil, tá? Que é você votar naquele candidato que tem uma chance maior de ganhar. Então, não se sabe quanto que as pesquisas estão sendo afetadas, podem ser afetadas por isso. Tá? Então, tem que ficar muito atento para esse tipo de coisa. O voto útil, realmente, ele pode fazer essa diferença. Tá? E tem o outro fenômeno que é importante dizer, que é a surpresa da eleição terminar no primeiro turno. Tá? Se a gente pegar a mediana dos últimos anos de abstenção nas eleições presidenciais brasileiras, que são próximas de 30%,
Isso sinaliza que o candidato que tiver algo entre 36% e 38% dos votos válidos, ele tem chance real de conquistar a eleição no primeiro turno. Se a gente pegar o que está acontecendo nas pesquisas hoje, no caso do Bolsonaro, tem pesquisas que apontam ele com 28%, tem pesquisas que apontam ele com 33%, com uma margem de erro aí próxima de 3%. Então, até essas pesquisas já estão mostrando essa possibilidade. Tá? Então, se tu juntar isso com a questão do voto útil, pode sim ocorrer uma surpresa, então tem que ficar atento para isso, porque está longe de ser precificado pelo mercado. E uma outra questão é efetivamente o erro de pesquisa. Tá? Se a gente pegar as últimas eleições onde Ibope e Datafolha fizeram os levantamentos, o erro de pesquisa entre essas duas empresas foi mais ou menos de 6 a 8 pontos na semana anterior às votações. Sim. Então, assim, o erro tem sido grande, não é só aqui, é em todo lugar do mundo, então tem chance sim de ter uma surpresa, mas eu acho que a melhor maneira que a gente consegue avaliar as pesquisas atuais é olhar elas de forma qualitativa. Tá? A chance de ter surpresa é menor, mas ela existe e isso não está precificado pelo mercado. Perfeito. Na tua visão, como que a Bolsa, juros e câmbio devem sentir todos esses fatores político-econômicos nessa semana? A gente tinha colocado na semana passada que essa aproximação do radar com o mercado ou com o centro, ou seja, o establishment se reorganizando para defender a sua manutenção no poder, ela num primeiro momento poderia ser vista como positiva pelo mercado, e foi o que aconteceu. Semana passada os preços dos ativos subiram bastante em todos os mercados. A gente teve valorização cambial, bolsa subindo aí, beliscando os 80 mil pontos, e a curva de juros tendo uma performance bem positiva, com queda principalmente nas partes mais longas da curva. Então, eu acho que isso vai continuar. Tá? Muito provavelmente o PT não vai cometer o erro das últimas eleições, de querer dar um cavalinho de pau, então ele já vai querer se aproximar do mercado, já vai querer mostrar que talvez ele seja uma alternativa que vá ter reformas, mas não vai deixar de olhar o social. Essa, para mim, vai ser o contexto do PT nessas próximas 2 semanas. Tá? Então, se isso acontecer, mais chance do mercado dar uma melhorada. Tá? E se acontecer aquela surpresa do Bolsonaro ganhar no primeiro turno, eu acho que assim aí tem chance grande de, pelo menos nas primeiras semanas ali, tu ter uma melhora significativa de mercado por essa surpresa do PT fora, inclusive, do segundo turno.